Candidato de extrema-direita avança para o segundo turno nas eleições presidenciais da Colômbia. Boa. Então a gente tá um diazinho atrasado, mas é isso, cara. O Abelardo de la Espriella ganhou o primeiro turno nas eleições colombianas. O resultado foi... cadê? Na matéria tem aqui, né? Então esse é o Abelardo de la Espriella. A gente vai falar um pouco sobre quem ele é, quem ele se parece, notadamente o Bukele, né? Uma versão mais... Semioticamente o Bukele, né? Forçadamente parecido com o Forçadamente o Bukele, mas os resultados foram os seguintes. O senhor de la Espriella recebeu 43,74% dos votos. E o senhor Cepeda, que era o cara de esquerda, sucessor do Gustavo Petro, Isso. recebeu 40,9% dos votos. E também teve uma mulher que ficou em terceiro lugar, que recebeu, tipo, cara, menos de 10% dos votos. Assim, foi uma performance O muito candidato ruim. de 6 e o candidato de 3, né? Pra Pois é. fechar o 100%. E aí, cara, eleição, mano, muito interessante. A Folha aqui trouxe várias... Pra mim, as manchetes da Folha resumem muito bem o que representa isso. Primeiro, aliado de Petro deve enfrentar Bukele colombiano no segundo turno de eleição presidencial. Então, o Abelardo de la Espriella é o Bukele colombiano. Ele venceu, né? Na narrativa. Ele forçou pra caralho pra ficar parecido com o Bukele, tentar se associar ao Bukele. E a mídia comprou a narrativa. Assim, seria difícil negar, né? Dado que ele copiou o estilo de barba, as roupas e tal. Mas Pois enfim, é. ele venceu, ele emplacou. Ele emplacou. As pautas também. As pautas dele Ah, são total. iguais. Ele literalmente quer ser o Bukele na Colômbia. Tigre! Teve isso também. O Petro disse que não aceita os resultados de apuração. O que é bizarro, né? Uma coisa meio Jair Bolsonaro das ideias. Assim, Petro é um fazer- retardado mental, né? Eu não queria, antes de começar de fato o episódio, o Trump falou uns 3 meses atrás que não duraria muito mais a presidência do Petro, lembra? E as pessoas falaram, ai, o Trump vai invadir a Colômbia e vai sequestrar o Petro. Ele falou, não, o Petro é um retardado, ele não é um retardado criminoso igual o Maduro, ele vai ficar lá e ele vai perder a próxima eleição porque o governo dele é uma merda. E ele é um vexame ambulante, ele é um fracassado, um cara bosta, entendeu? No geral. E aí, dito e feito, ele perdeu. Não pra Ele quem ainda acha. não perdeu, né? Porque esse foi só o primeiro turno. Ainda vai ter o segundo. Mas se a gente olha nas porcentagens aqui, cara... Bro. O Abelardo de la Espriella tem 80% de chance de ganhar pelo Polymarket, assim. Quando tá assim, em geral é batata, sabe? O Petro perdeu, cara. Desculpa. Ainda não cravou, mas assim, eu não achava que ia ser o de la Espriella que ia passar, porque ele passou a larga maioria da campanha como Dark Horse. E aí agora ele ganhou, mas eu tinha certeza que o Petro ia perder, porque o governo dele é uma bosta. Pois é. E aí, o que mais? Direita na Colômbia eliminaria um dos últimos aliados do Brasil na América do Sul. Então ainda tem Isso essa é questão, né? Que todos os direitistas mais tradicionais, assim, então aqui no Brasil, o nego do Bolsonaro e do Novo ama fazer isso. Bota o mapa da América Latina, tipo, 2021, o mapa da América Latina, tipo, 2027, loading. E aí cada país é vermelho ou azul, baseado em se o líder é de esquerda ou de direita. E aí 2021 era todo mundo de esquerda. Era. Quer dizer, não é nem 2021 na real, né? Isso era 2023, quando o Lula entrou. Era todo mundo de esquerda. Brasil de esquerda, Chile de esquerda. Argentina eu acho que não. Mas a Argentina era tipo o único lugar de direita. A Uruguai de esquerda, Bolívia de esquerda, Peru. Colômbia de esquerda, Venezuela de esquerda, Peru de esquerda. Peru de esquerda. E aí agora seria todo mundo de direita, né? Então América do Uma Sul maré azul bebê. passando pela maré Mas nem- azul bebê. Mas nem é azul bebê, na real, né? Acho que ela seria azul mesmo. Pois é. E aí, cara, comentários específicos sobre o tabuleiro antiquado da política colombiana. A Colômbia é um país que tem a política meio peculiar pra América Latina, porque tem muita mão americana na política colombiana, assim, mais do que o normal. Eu acho que só perde pro México, assim. O Equador também. Equador, né? O Equador não tem nem autoridade, não tem nem autonomia monetária, né? Mas eles perderam por mismanagement econômico. Não, sabe? mas assim, os Estados Unidos faz o que quer no Equador. Pois é. Mas o México também. E por último, violência é protagonista de eleições na Colômbia 10 anos após acordos com Farc. Quem diria, né? Nossa, essa aí me pegou de surpresa. Hein? Pois Tipo, é, cara, a principal demanda da América Latina inteira também, a Atlas Intel já faz esse acompanhamento há anos, né? Cara, a pauta latino-americana é a pauta de segurança pública. As exceções são raríssimas. São argentinas, basicamente. Argentina e Até Uruguai, né? Talvez um pouco Chile, sei lá. mas o Chile, a última eleição, o tema foi segurança pública, né? E imigração. E como imigração impacta a segurança pública. Então, assim, cara, é o tema. Pois é, cara. Então, a gente vai passar um pouco sobre o timeline da eleição, porque foi bem interessante. Então, aqui fala, as últimas pesquisas já mostravam que a popularidade do ultradireitista vinha crescendo. Cara, a mídia brasileira agora tá mudando de chamar as pessoas de extrema-direita pra ultradireita, né? Só que isso é muito retardado, cara. Se extrema-direita já é uma coisa meio desmoralizada, ultradireita só é
muito estúpido, cara. É muito corny, tá Eu ligado? acho que eles estão tentando dar uma renovada, né, cara? Tipo, eles acharam que essa coisa de extrema-direita, populismo, neopopulismo, populismo reacionário... Protofascismo. Aí já é... Sim, já é um pouco além, mas assim, eles acharam que isso ia passar, né? Acharam que ia ser um bocejo, ou então um soluço. Mas, na verdade, pô, esse é o ethos do mundo, ó, vai lá, desde 2016, né? Pois E aí eu acho que eles só estão dando uma alternada no vocabulário porque o extrema-direita saturou pra caralho também, né? Pô, é ridículo, cara. Mas a mídia internacional ainda fala, você viu o New York Fala. Times estava lá, mas... Far Enfim, right. ele saiu de 21,5% das intenções de voto no final de abril para 31,6% na penúltima semana de maio, quando os levantamentos deixaram de ser publicados. E aí, se você vê o da Atlas Intel, ele fica até mais potente. Então, você vê, a lei colombiana proíbe você de fazer um levantamento na véspera da eleição, igual é na maioria do mundo, tipo no Brasil. Em geral, os institutos fazem. Esse aqui é o último. A nossa previsão, pá, nos julguem por essa. A Atlas, no caso, tá tendo que ser julgada por de uma semana atrás. A gente pode entrar no site da Atlas e ver a pesquisa, porque também tem uma história interessante disso, particularmente relevante no Brasil. Mas, enfim. Eu queria falar um pouquinho sobre como foi a campanha, né? As coisas mais importantes. Então, vamos lá. Mas levando em conta o clima da campanha, do pleito, um dos mais polarizados e violentos dos últimos anos, o saldo do dia foi positivo. Os 3 principais candidatos relataram ameaças de morte ao longo dos últimos meses, e todos tinham um aparato de segurança especial para comícios. A votação ocorre um ano após o então pré-candidato de direita, Miguel Uribe, ser alvo de um atentado à bala durante um comício em Bogotá. O político, cuja mãe foi uma jornalista sequestrada em morte por ordem de Pablo Escobar nos anos 90, morreu 2 meses depois em decorrência dos ferimentos. Ou seja, cara, lá mataram um candidato presidencial ano passado, né? Eu me lembro disso. É, sim. Não, e ele era o favorito, né? Já era, tipo, a Colômbia já tá querendo guinar a direita, justamente por questões de narcotráfico, aí o Uribe era um cara mais centro-direita, né? Mais moderado, e ele começou a botar pressão nesse discurso de segurança pública, cara, mataram ele, né? E, assim, eu lembro também o Boomercon, né? Assim, os velhos estavam falando, não sei o que, Bolsonaro, Uribe, Charlie Kirk e tal, aí fazia assim... Pessoas de direita tomaram tiro nos últimos 4 anos e tal. Eu lembro distintamente do Uribe entrar na conta. Mas isso revela, cara, na verdade, um caráter que é muito particular, assim, dessa região, assim, do norte da América do Sul. Que é violento pra caralho, né, cara? Tipo, a política é violenta na Colômbia desde a concepção do Estado colombiano. São lugares, tipo, guerras civis sangrentas entre conservadores e liberais. Aí depois você dá uma tunada, né, com o ciclo da cocaína, torna tudo mais violento. Passa a ter uma tensão agora entre Estado e não Estado. E aí, cara, as pessoas morrem, assim. Desse momento você ficar um pouco grato de morar no Brasil, assim, né? Aqui as coisas são bem mais ermas, né? Na Colômbia, cara, o bicho Bem pega. mais não, né? Um pouco mais, vai. Não, em política. Por enquanto, né? Sei lá. Caralho. Oh, Cuidado. Shit. Oh, shit. Mas, não, Venezuela é assim também, só que agora é a ditadura. Aí Pois não é. vale. Não No existe. Peru também, bizarro, enfim. A violência não deu trégua nos meses seguintes. Na semana passada, o senador Alexander Lopes também sofreu um ataque a balas na rodovia que liga Popayán a Cali, conhecida pela presença de grupos criminosos. Em fevereiro, a senadora indígena Aida Quilqué, candidata a vice-presidente na chapa de Cepeda, foi sequestrada e liberada horas depois. Mano, sequestraram vice-presidente... Muito louco. Tipo, candidato a vice-presidente do partido do atual presidente, tá ligado? Tipo, o Petro não tava conseguindo proteger a mulher do partido dele, entendeu? Coisa insana. A criminalidade parece responder a uma nova forma de atuação dos grupos armados do país, 10 anos após o acordo com as Farc. Embora ainda contem com o fato de que a Colômbia é o principal produtor de cocaína do mundo, essas facções já diversificaram suas atividades, com garimpo, contrabando de migrantes, tráfico de madeira e sequestro. Esse último um crime que triplicou ao longo do mandato de Petro, com uma explosão em 2025. Tá aí, sequestro é uma parada que era mais comum nos anos 80 e 90 e graças a Deus tá menos comum no Brasil hoje em dia, né? Foi erradicado no Rio, pelo menos. Tá? São Paulo ainda tem crime de invasão em casa e sequestro, né? Mas sim, diminuiu pra cacete. Tinha a época lá, o PIC, sequestro relâmpago. Lembra disso? Muita Acho história que nem é na nossa época. Mas... Ninguém na minha família chegou a sofrer sequestro, mas tem história de amigos, tá ligado? Muito, né? E aí às vezes tem uns surtos, mas aqui no Rio, pelo menos a delegacia o DAS, mano, não sequestre no Rio de Janeiro. A pena é capital. Pois é. Não faça isso.
O cenário explica o apelo do discurso de Espriella, um advogado que nunca ocupou um cargo eletivo e promete liberar o porte de armas, acabar com um tribunal criado pelo Acordo de Paz e construir mega prisões onde os detentos serão alimentados apenas com pão e água. Ou seja, literalmente a ideia do secote, né? Ou do secotinde, que é a versão brasileira do ideal do secote também. Sim. Pão e água é mais radical do que o secote, né? É? O secote é macarrão, né? Macarronada. E talvez tenha refresco. A parada lá é que não tem proteína, né? E é, tipo, macarrão é sacanagem. Eu não sei nem arroz com feijão assim, tá ligado? Macarrão com farinha. A inspiração é clara e aparece inclusive no visual adotado pelo candidato. Barba cuidadosamente alinhada e boné característico de Nayib Bukele. Devo lançar? Presidente que governa El Salvador com um estado de exceção há quase 4 anos e transformou o secote, onde os presos não veem a luz do sol, na maior peça de propaganda da sua gestão. Apesar da retórica dura contra o crime, o candidato ficou famoso pelos inusuais clientes, né? Nego fala que a gente usa anglicismo, inusual é sacanagem, cara. É unusual, né? Tipo, clientes do seu escritório de advocacia. Passaram por ali estrelas do futebol, paramilitares, narcotraficantes e o empresário Alex Saab, que é irmão do William Tarek Saab, pra quem é OG do NC Show, né? Cara, o Tarek Saab tá aparecendo pra caralho nas notícias agora, né? Esse governo da Delcy aí, ele tá meio que... acho que ele é o cara madurista mais auto-ranqueado que tá lá ainda, né? Fazendo coisa e tal, então enfim. Pois é. Enfim. Talvez ele tenha negociado a cabeça do Maduro, inclusive, cara. Pois é, a gente subestimou ele por tanto tempo. Ele é um bichão. Bichão é foda. Ex-ministro da Indústria e da Produção Nacional da Venezuela e suposto laranja do ditador Nicolás Maduro. Após a divulgação dos resultados, o presidente da Argentina, Javier Milei, parabenizou Espriella. Se o resultado voltar a se repetir no segundo turno, não tenho dúvidas que a Colômbia voltará a integrar a Comunidade das Nações Livres. E aí, cara, eu queria fazer uns breves comentários primeiro sobre a cara do De La Espriella, mano. Vamos pegar mais fotos dele aqui. A Folha tá sendo muito legal até com ele. Tipo, mano, olha o naipe desse maluco, tá ligado? Desculpa, eu entendo a animação e tal, que tipo, ele tem uma proposta meio buquelista e tudo mais, mas, cara, mano, ele parece ser 7-1, cara. Ele parece 7-1. Eu torço muito pra que ele seja eleito e faça um governo foda, digno do Nayib Bukele, mas, mano... Estou cético. Estou cético, cara. Eu tenho medo dele ser só mais um grifter conservador que surfou a onda e... que surfou a onda e vai ser eleito. Tipo, mano, olha a cara desse maluco, tá ligado? Cara, ele tem muita cara de ser 7-1, mano. Eu tenho preconceito com as pessoas que usam muita corrente, assim. Sim, cara. Tipo, tem uma porrada de coisa, assim, isso me dá passar energia de 7-1. Mano, e advogado criminalista desse que fica catacorno de cliente meio famoso, aleatório também, é uma coisa que depois muito contra, sabe? é preconceito. Aí é preconceito. Não, cara, não é. Ser advogado Mas... suave. Não, criminalista. Tudo bem. Agora, criminalista desse tipo de cara... É só um sentimento uma do coisa Kakai, meio... não? O Kaká é menos pior do que isso, né? Na minha opinião. Esse cara tem muita cara de 7-1. O que mata ele... É uma coisa meio Saul Goodman, cara. Ele é meio Saul Goodman do Better Call Saul, cara. Tem um latino, né? Só que latino, é bem diferente. Mas ele tem uma aparência de malandro mesmo. E a ideia de imitar o Bukele em aparência é meio coisa de 7-1 também. Esses fenômenos são sempre perigosos, assim. Eu não quero parecer um jornalista da Folha e ficar tipo, isso é perigoso e tal. Eu não acho que é perigoso, mas acho que pode ser uma decepção muito grande, assim. Eu só acho que tem uma coisa interessante sobre a trajetória eleitoral dele, que dá um ponto pro nosso grande amigo Bisotto. Que é que essas coisas são de natureza meio exponencial mesmo, entendeu? Quando certeza. Tá vindo a onda, né? Igual uma onda mesmo. A onda começa pequenininha e ela termina bem grande, né? E é exatamente o que você conseguiu observar nas pesquisas do Espriella. Ele passou como azarão, como outsider, como cara esquisito, pouco confiável. Todo o ciclo eleitoral na Colômbia eu acompanhei, não de perto, né? Mas acompanhei ali. E aí ele se consagrou na última semana, basicamente. Né? E agora tá super bem posicionado para virar o novo presidente. Mas eu também tô com o pé atrás, cara. Pois é, cara. Quando você vê aqui a pesquisa da Atlas, esse gráfico aqui ele mostra bem como foi a evolução do Abelardo de la Espriella ao longo do tempo. Que é o seguinte, cara, isso aqui é só desde janeiro, né? Se a gente pegar no Polymarket, talvez a gente até consiga ver antes. O Polymarket, que novamente não é uma pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral, é um mercado preditivo. Mas, cara, o Espriella é o azul clarinho, né? Por muito tempo. Curiosamente, no começo de quando abriu o mercado do Polymarket, ele tava super bem. E aí ele cai. Chega uns momentos aqui que ele chega a ficar muito baixo. Interessante que
Que o Polymarket nunca deu moral nenhuma pra mulher, né? Pra Paloma Valencia, sabe? Tipo, cadê ela, cara? Tá nem Nem listado. aparece aí, que estranho isso, né? Enfim. É. Mas ele chegou a ficar mal e aí, cara, foi meio que de véspera, assim, se você botar um mês, cara, que ele começou a passar, entendeu? Então, um mês atrás, ele ainda tava cotado pra perder. Pra ser o Ivan Cepeda Castro, que foi o que a gente falou, é o candidato do atual presidente Gustavo Petro, que é a esquerda. Aí no último mês só ele virou, entendeu? Se você vê na pesquisa da Atlas, cara... De novo, essa pesquisa foi uma semana antes da eleição e ela usa a metodologia presencial, que não é a metodologia normal da Atlas. Mas, cara, ele meio que começou a dar uma baita subida no final. E a Paloma Valência começou a dar uma baita secada aqui Né? no último mês. E o resultado final que o Andrei Roman estava compartilhando era do tracking privado. Que é isso, né? Pela lei eleitoral colombiana, aparentemente, você não pode... Divulgar a eleição, pesquisa na véspera, né? Divulgar pesquisa na véspera, mas o tracking não tem problema, porque o tracking é pra ser privado, não é pra ser nunca divulgado. E, aparentemente, o tracking da Atlas estava dando 41.1 pro Abelardo de la Espriella. Tô repetindo esse nome porque eu acho o nome muito legal. Foda, né? O nome é maneiro mesmo. E o Ivan Cepeda aqui com 39 pontos, entendeu? Então, cara, mano, guinada assim pra cima... vertiginosa no final. Essas coisas que movem mesmo. Pro Bolsonaro foi um pouco isso, né? Ele passou também em 18. 18 ele passou azarão pela maior parte do tempo, cara. Aí na reta final ali as coisas foram acontecendo, foi ganhando momento, tomou a facada e bum. Ganhou bem, né? Pois Mas cara. é só como é, assim, como se manifesta. É uma coisa meio de consenso, é a forma como a informação é dissipada, né, pela população. As pessoas também, muita gente vai de, tipo, zero conhecimento político para ser inserida também, tipo, no processo de decisão. E aí, o cara que tá convertendo muito voto, ele tá quente, né? Ele tá... Pro cara que vai... Cara. O cara tá sendo super atrativo, ele tá mandando bem. No momento que as pessoas vão aderir ao mercado, ele consegue converter. O mercado é foda, né? Eu já tô polymarket brain total. É um mercado de ideias, mercado de candidaturas, né? Das plataformas. E aí ele tem muita adesão também de última hora, porque a boa parte da decisão do voto é de última hora também. Pois é. E aí, se você ver a segunda vuelta, que é o segundo turno, o Abelardo de la Espriella fica 4 pontos na frente do Ivan Cepeda, que, beleza, ainda tem muitos votos brancos nulos ou não decididos, que poderiam facilmente swingar isso para qualquer um dos dois lados. Mas aí, no caso, de novo, né? Ah, a pessoa, caraca, você confia cegamente na Atlas. Não, Sim. não confio, eu confio cegamente na Atlas, mas tipo... Tem mais coisa do que isso. Quando tem um caso que a Atlas é claramente inconclusivo como esse, aí você pode olhar para o mercado preditivo. E aí o mercado preditivo diz que o Abelardo de la Espriella tem 80%. Aí a gente pode acompanhar nas próximas semanas até o segundo turno. Nem sei quando vai ser o segundo turno. Deve ser mais uma semana, né? Será só uma semana? No Brasil é assim, né? Não, cara, que isso. No Brasil não é uma semana, não. É. É tipo quase um mês, cara. Sabe? Mas enfim. E aí cara. Com relação a esse negócio da Atlas Intel... Todos os atlasistas estão se vangloriando Mais uma vez, né? Mais uma cravada dele. Pois Andrei Roman. do Andrei Roman. Então, porra, ele tá se vangloriando pelo tracking. Eu cheguei a... Grande abraço pro Rafael Nishimura. Cheguei a entrar no perfil dele. E aí ele tava lá, né, dando hate na Atlas, cara. Desbloqueou? Desbloqueei, cara, desbloqueei. É só porque aquela semana especificamente eu não podia... Ele tava demais, né? E eu tava... Aquela semana era uma semana foda pra mim, mas... Que ele tava reclamando que o fato de que a Atlas, na verdade... a última pesquisa deles não cravaram. E de fato, se você olha essa pesquisa aqui, né? Eles não cravaram. Isso não é cravar. Porque o Abelardo de la Espriella teve um resultado melhor do que o Ivan Cepeda. Mas se você vê o tracking, sabe? E, tipo, dado que é uma semana antes e ele tava claramente nessa curva ascendente, eu acho natural que, tipo, ele tenha crescido de fato na última semana, entendeu? Total, pô. Então eu acho uma cravada. E, cara, a história da Paloma Valência é bem interessante também. Porque... E aí entra nos paralelos com o Renan, né? Que muita gente tava fazendo. Que é, cara, o Abelardo de la Espriella. Primeiro, ele tem um tigre como símbolo, que é uma coisa bem... É tigre. Como ele se diz, né? Ele se chama de tigre. Ele se chama de tigre, o que é... Que é uma coisa meio de 7-1 também, né? Isso é muito retardado. Cara. Isso é muito retardado. Eu queria ver o perfil demográfico do voto dele. Eu tenho a impressão que foi um negócio... A gente pode ver o cruzamento da Atlas aqui. Vê aí. Então aqui, ó. Não sei se ele fez uma campanha pra... Abelardo de la Espriella, mais popular entre os homens, que você esperaria pra direita.
Aí, ele é menos popular entre os jovens, cara, que já é uma coisa bem diferente do Interessante. Renan, Cara, os jovens fecharam muito com o Cepeda, né? Que loucura. que é bem curioso. De novo, essa metodologia não é a metodologia normal da Atlas, né? Então, não sei até que ponto dá pra comparar. Mas ele estava mais popular entre as pessoas mais de meia idade. Com relação à renda, ele é... Vamos lá. Mais popular entre os mais ricos, cara. Eu não sei quanto é 4 milhões de pesos colombianos, né? Eu não sei quanto dinheiro é isso. Tipo, o da Atlas... Não, que é mais de 10 mil, É né? mais de 10 mil, que não é muito dinheiro. Tipo, você não é rico se você ganha mais de 10 mil. Então é isso. Mais de 4 milhões de pesos, provavelmente você não é rico. Isso é análogo. Você né? é tipo, pô, classe média alta, confortável, assim. Então ele era mais Interessante. popular entre essas pessoas. E pessoas mais escolarizadas também. E Mas pessoas aí- mais escolarizadas, cara. Mas aí tem convergência com renda, né? Mas isso é bem interessante. Isso é um perfil muito diferente da direita. Cara, eu via de apostaria regra. o inverso. Eu teria chutado que a campanha dele é justamente o contrário, assim. Porque a direita no mundo inteiro costuma ser assim. Mais popular entre a classe média, de grana, e a classe média Mais jovem educacional. E os jovens também. É. Eu ia apostar que a campanha dele era mais baixa renda no geral, mas talvez tenha sido quem aderiu de última hora, né? Seria interessante ver o resultado mesmo da pesquisa. É porque assim, a plataforma dele é toda meio não a plataforma, mas a semiótica da campanha dele é toda meio tosca, né? Meio. Sim, Ah, cara. eu sou o tigre. Olha como eu sou parecido com o Bukele, sabe? É uma parada bem primária, não tem muito requinte. E eu não tô fazendo um argumento pró-Cepeda, tá? Que também é uma versão latina do Trotsky, né? Ele é tipo um Trotsky, but latino. E também é zoado e tal. Eu acho que é um cara da trajetória meio esquisita, assim, né? Formado. Pois é, cara. Na matéria do New York Times fala, ele é formado na faculdade da Bulgária, cara. Na época comunista, o que é bizarro. Tipo... Primeiro, Uma formação bizarra. o pai dele também foi morto na época da política colombiana maluca dos anos 80 e tal. O pai dele era membro do Partido Comunista e ele se formou na Bulgária comunista. O que leva a crer, tipo, caralho, mano, tu devia ser meio burrinho, né? Tu não conseguiu nem pra Moscou. A gente tava fazendo o que seria o tier list, faculdade da União Soviética. Pô, acho que Moscou primeiro. São Petersburgo vai. Aí acho Berlim, que, né? Acho que já vai Berlim. Aí depois, cara, provavelmente deve ir Varsóvia, né? Cracóvia, né? Alguma coisa na Polônia, que também era uma economia importante da União Soviética. Ou então na República Tcheca, na Hungria, ser. tá ligado? Hungria, Budapeste, né? Agora, porra, Bulgária Caralho. é sacanagem. Tipo assim, a Bulgária tu se Romênia. fudeu, A cara. Romênia é melhor do que a Bulgária. A Bulgária talvez fosse o pior país da cortina de ferro. Você acha Bucareste, no teu tier list de faculdade da União Soviética, tá acima de Sofia? Cara, sim. Provavelmente, né? A Bulgária é um país bem zoado mesmo. Porra. Eu acho que a Romênia é mais pobre no geral, mas eu acho que a capital é melhor mesmo. Deve ter Tá uma ligado? elite melhor. Pois é. Mas cara, e. Isso só deveria ser um radical do caralho também, né? Eu acho que isso revela que, assim, o Petro optou por radicalizar, né? Sim. No geral, ele colocou vice-indígena, isso na América Latina eu sei que tem uma conotação política muito forte. O Brasil é atrasado nesse sentido, né? O Brasil é... Graças a Deus. Mas, cara, não é nem atrasado, é porque no Brasil só não tem índio mesmo. Mas se bem que na Colômbia, né? Quantos índios tem na Colômbia, tá Porra, ligado? ó, primeiro, o Brasil tem índio. Segundo, na Não, Colômbia- calma. Mano, a Um Bolívia milhão tem deles. índio. A Bolívia tem índio. Não, a Bolívia é Peru um país... tem índio. Não, pessoal, pô, a Bolívia é um país índio. A Bolívia é índio. O Brasil é tipo. Desculpa, a Bolívia é, sei lá, 70% índio e 25% mestiço e 5% branco. Sim, claro. O Brasil tem tipo 1% de índios, cara. São 2 milhões de índios no Brasil. Porra, tá ligado? É isso mesmo. Cara, pra você. Mas, né, na hora Quem de... são os políticos indígenas no Brasil? Aquela mulher que chamou o Kika Kataguiri de estrangeiro. Acho que é Célia Chacriobá. Puta, eu devo estar barbarizando o nome da mulher. Isso é preconceito? Eu não sei. Cara, imagina se o Lula chega assim e fala: Haddad, você vai ser meu sucessor, mas a Célia Chacriobá vai ter que ser vice pela população Você indígena. percebeu que o Lula tá ficando chinês, cara? As plásticas estão deixando ele... Tá ficando meio mal zedongado, assim. Pois é, mano. Estranho. Sabe, eu acho Quem mais que. tem? Mano, se eu fosse o Haddad, eu ia ficar tipo, cara. Mano. Não, mas estão surgindo, né, essas lideranças indígenas do pessoal. Estão lá... Pode falar isso? Tipo, as pessoas estão... Muitas dessas lideranças indígenas do futuro, não tô falando as que estão agora, não. Vão larpar pra caralho, né? Vão, assim, forçar uma proximidade, né, e tal. Na Constituinte teve também, né? Como é que é o nome daquela. Cara, mano, Cacique Raoni. Foi deputado também. a melhor política indígena de todas é a Elizabeth Warren, dos Estados Unidos. Eu tô mostrando foto dela aqui, né? Ela é fenótipo claramente indígena, não sei pra quem não conhece, né? Total. O- Nos Estados Unidos é assim. O Trump, inclusive, chamava ela de Pocahontas, né? Sim, sim. Em 2016, porque ela claramente parece muito, né? A Pocahontas. Sem sacanagem, ela virou professora, ela foi admitida pra estudar em Harvard, com base na etnia indígena dela, por cota. Ela virou professora de Harvard, com base em ser indígena, e ela fez toda a carreira política dela como senadora de Massachusetts,
que é um dos estados democratas mais importantes, né? E ela é senadora de longuíssima data baseada em ser indígena. Sendo que olha a skin da mulher. E aí, ela fez um teste de DNA e viram que ela tem, tipo, 0,1% indígena. Caralho, que loucura. Sabe? Que é tipo, cara, provavelmente todos vocês que estão assistindo tem mais indígena no sangue do que ela, tá ligado? Que fez a... Eu tenho lá, 2%. Quando eu fiz o teste, meu, deu 1,5% também. Eu sou, mano, 15 vezes mais indígena do que a Elizabeth Warren, tá ligado? Valeu, Pocahontas. E... Eu fiz uma previsão. Mas a parada é, nego no pessoal indígena não vai ser nesse nível, porque, pelo amor de Deus. Não. Mas, cara, vai se aproximar disso. Esse é um tipo raro no Brasil também, né? Brasileiros louros de olho azul. Será que eles são mais de 1%? Deve ser, né? Eu acho. Cara, porque... Muito colono, né, no sul. Eu acho que tem mais brasileiro louro de olho azul do que índio. Diz muito sobre o Brasil moderno. Enfim. Sim. Colonização, é assim. Mas eu digo, os políticos de direitos indígenas do futuro hão de ser LARPers. Porque isso vai se provar um belo grift. Eu usei palavras em inglês. Mas assim, é porque questão de direito indígena na América hispânica é muito mais grave, muito mais sério, né? Cara, não é, tá ligado? Do que no Brasil. Sincero. É porque... Tipo, é porque é mais sério do que no Brasil, porque no Brasil é uma piada total. Eu não tô dizendo Mas a questão é, lá também é uma pauta 100% tipo de ONGs estrangeiras que vieram impor, entendeu? Isso não é uma coisa endógena. Não, mas eu tô dizendo que tem mais peso político lá mesmo. Isso tem muito mais, né? Mas é porque... Ninguém vota índio no Brasil, mas Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru, nego vota índio, pô. Meu direito indígena é minha pauta principal. Isso não existe no Brasil, eu espero, né? Se você vota assim, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é isso, inclusive, tem um intermix, né, entre pauta indígena e questões de droga. Por exemplo, na Bolívia é muito claro, né? Você teve a legalização lá do indígenas... do estado... eles são o Aécio Neves é indígena? Cara, deve ser um pouco, cara. Sendo de família seiscentista, né, brasileira, deve ter um pouco. Enfim. Mas aí mistura, o índio tem autonomia sobre o território indígena, tem que ter autonomia sobre o território dele. Aí o que o índio vai e faz? Ou melhor, o que o traficante vai na terra do índio faz? E aí, tipo, isso destruiu a Bolívia, né? O legado horrendo, assim, do Evo Morales. E tem isso na Colômbia também. Mas eu digo que significa muito, entendeu? Trazer pra vice-presidência uma liderança indígena na Colômbia tem... Está mandando um recado, né? Pois é, cara. E aí... vamos passar por essa matéria aqui também, sobre coisa geopolítica. Então, a Colômbia voltará às urnas em 21 de junho, pra você ver. 3 semanas, basicamente. Né? Para decidir entre 2 projetos opostos. Aponta o resultado prévio da votação desse domingo. Ivan Cepeda, presidenciável e aliado de Gustavo Petro e filho de um senador assassinado na Guerra Civil, enfrentará Abelardo de la Espriella, advogado estreante... Tio. O abogado Abelardo de la Espriella. Só mudar o sotaque. Tio Dog. Essa é aquele né? Quando você vai no restaurante mexicano com teu amigo, ele vai um pouco... Ele faz mais do que ele precisa, sabe? Para o Brasil, a vitória do primeiro representaria a manutenção de um aliado importante em meio à onda conservadora na América do Sul. Esse framing em si é um frame muito retardado, sabe? Para o Brasil, não, cara. Não é para o Brasil, é para o Lula, para o governo Lula. Você tem alguma dúvida de que se fosse o inverso, se fosse o Bolsonaro, eles não estariam falando, não, é um aliado do Brasil. Eles iam falar, é um aliado da internacional fascista, do qual Jair Bolsonaro é uma das cobras que fazem parte, entendeu? Eu acho que as colunas de política externa tendem a ser as mais politizadas, tipo, flagrantemente partidárias da Folha de São Paulo. Geralmente, a cobertura é absurda, cara. É absurdo. Pois é. O segundo poderia ser um obstáculo aos planos do governo Lula relacionados à Amazônia, combate ao crime na fronteira, integração regional. E a parada é... Cara... Obstáculo? Seria uma solução, pô. Se ele sumisse, ele explodia as Farc da noite pro dia. Exato, cara. O problema foi resolvido, pô. Tá ligado? Quais são os planos do governo Lula de combate ao crime na fronteira? Petro. O que uma aliança Lula-Petro pode fazer pelo controle da fronteira amazônica no Brasil? Pelo amor de Deus, cara. Pois é. Então, diferentemente do que ocorreu em seus mandatos anteriores, a atual passagem do petista pelo Palácio do Planalto não é favorecida por uma onda rosa, como ficou conhecido o fenômeno de ascensão de governo de esquerda na América Latina nos anos 2000. Após as vitórias de Rodrigo Paz na Bolívia e Agora eu quero ver. José Antônio Cast no Chile, em dezembro a Colômbia era o Dog do Intumante. A Colômbia era o principal aliado do Brasil na região. Além de Petro, há políticos de esquerda no Suriname e na Guiana.
Aí a próxima frase é perfeita. Países pouco relevantes, é isso, né? No geral, da sua política externa. Até que ponto, né? Dá pra falar que o líder do Suriname é de esquerda, tipo, dog, você não tem saneamento básico no seu país, assim. Mas esse aqui é o mapa, né, da mudança, então... Mas qual é o ano desse mapa, exatamente? É o ano atual, né? Tá colocando o Maduro ainda como líder? Porque os caras meio Bolsonaro da vida colocam a Delcy Rodrigues como se ela fosse de direita, né? Que é meio absurdo, ela claramente não é. Ela é meio que um regime muito idiosincrático, assim. Tipo, Bashar al-Assad era de esquerda ou de direita, sabe? Não sei, ele tava certo. Pois é. Ele tinha razão ali. Ele também era um felino, né? O leão de Damasco, né? Ou um profissional liberal, açougueiro. Mas tipo, você vê que a esquerda latino-americana, esquerda latino-americana bros, estão no momento ruim quando eles começam a contabilizar a merda do Suriname e da Guiana. Porque isso nunca foi contabilizado em análise de fenômenos, assim. Até que ponto também o Suriname, né? A Guiana, né? Eles podem estar inseridos no contexto de América Latina. Latina, entendeu? Pesquise quem colonizou o Suriname, quem colonizou a Guiana. Aí você vai pesquisa sobre a população atual da Guiana. Não, aí você vai perceber que isso não está inserido no mesmo contexto, não tem a mesma formação, assim. Tá no mesmo continente, tem uma sinergia que é geográfica, né? Caralho, estrita, dada, né? Tá inserindo no maciço da Guiana, então tá na América, mas não tem nada a ver, entendeu? Aí você percebe que eles estão num momento ruim quando começaram a contar o Irfan Ali, né? Não tem um nome, latino, ele tem um né? nome claramente latino. Né? Você olha a cara dele assim, né? Você vê. Sim. Essa barba, esse bigode é muito típica, né? Dessa região aí. E também a Jennifer Gerlings Simmons, que também é uma outra líder latino-americana. Você precisa entender, tá? A esquerda tá lutando ainda, cara. Pode ter certeza. Pois é. Então foi com o Petro, por exemplo, que Lula liderou a reorganização do OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, organização fundada em 95 que vinha passando por um período de baixa atividade. Os esforços culminaram na Declaração de Bogotá, assinada em agosto do ano passado, ao final da cúpula dos países amazônicos na capital colombiana. O texto declarou apoio ao mecanismo financeiro amazônico conhecido como TFFF, que é Tropical Forest Fund Forever, né? Caralho, que loucura. Forever. Peace. Forever. Pois é, Peace, no war. E lançado oficialmente meses depois na COP30, uma nova estrutura de co-governança indígena dentro da OTCA. Cara, tudo... Selo eficaz, hein? Exato. Policy building top. É tipo, cara, meteu a COP na parada, você já pode só jogar no lixo, você já sabe que essa é uma parada totalmente inútil, sabe? Canal reacionário. Cara, não é nem reacionário, cara. Eu tô brincando, só é muito estúpido. Não. Se você tem a ideia de que você tem um conselho indígena que gere um fundo de árvores. Exato. É muito. Chega até ser uma coisa bem engraçada, né? Uma coisa meio Tintin, tá ligado? Meio que o Tintin? Tintin belga, só que ao invés de ir pro Congo, ele vem pro Suriname. É isso que os índios estão fazendo, tá ligado? Não, mas essas coisas é meio... Pô, vai ser muito maneiro falar sobre isso em Paris, sabe? Claramente tem políticas de relações internacionais que é tipo... Cara, quando eu contar essa história, Washington vai ser muito foda, entendeu? Você não tá nem pensando no resultado, você tá pensando... Não, a gente fez um fundo de proteção de florestas e é tudo financiarizado, mas... Os ativos financeiros são direitos do Conselho de Anciãos da Amazônia. E aí você quer, tipo... Isso claramente não funciona, cara, sei lá. Pois é. Enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa relevante nisso aqui. Ali nos Estados Unidos? Ah, não. A Espriella tem advogado? Espriella tem advogado por uma relação carnal com o governo norte-americano, afirma Pedro Abramovay, vice-presidente de programa da Open Society Foundation. Cara, tem momentos que ler a Folha Exato. Caso vocês não conheçam, a Open Society Foundation é a fundação do George Soros, que funciona para financiar muito das ONGs internacionais de esquerda, assim, do mundo, né, que atuam na América Latina também. E o Pedro Abramovay, ele era o head da... Head Brasil, porra. Head Brasil, e ele foi promovido, ele virou tipo, vice-presidente global da parada. O Brasil assim. É claramente um caso de sucesso, né? Aqui o dinheiro do Soros foi longe, valeu a pena pra caralho, assim. Pois é, entendeu? E aí o Pedro Abramovay é um desses caras que você tem que conhecer o nome dele e ficar atento. Enfim. Então, cara... E aí eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre paralelos pro Renan, né? O que what means, assim, pro Renan? O que eu acho? Eu acho que o melhor cenário possível é a comparação de, tipo, cara... Abelardo de la Espriella é o Renan Santos e a Paloma Valência é o Flávio, sabe? Esse é meio que o melhor cenário possível. Você vê, é real. Exato, você vê que não é 100% paralelo também, né? Porque não é como se a Paloma Valência estivesse, pontuando super forte, empatada com o Ivan Cepeda. Não, pelo menos na Atlas,
cara, nos meses finais, assim, da eleição, o Abelardo já tava muito próximo e tal. Mas, cara, o colapso que ela teve de 22% pra 10, pra menos de 10, cara, é uma coisa que talvez possa acontecer pro Flávio, entendeu? Esse ponto de proximidade, né? A Paloma, ela não conseguiu conquistar a hegemonia do campo igual o Flávio conquistou, né? A Paloma não tinha o recall de ninguém. Não havia ninguém para lhe entregar o recall. E ela não conseguiu se catimbar com a tragédia do Uribe também. Aí eu não sei explicar da minúcia da política colombiana, mas posso? Abelardo de la Espriella, ele conseguiu mostrar ali viável, né? Enfim, um player razoável desde o início. Aí nisso ele diverge completamente do Renan. Renan, cara, a gente viu ele partir de 1% na Atlas, né? Pois é, cara, pois é. Pra estar com 7 agora. E aí, o gráfico do Polymarket, eu acho que ele também conta essa história razoavelmente bem, né? Que teve esse momento aqui que ele tava muito baixo. Eu não sei o que aconteceu, eu não tava acompanhando tão de perto. Mas, cara, ele só disparou aqui no final, né? Então, sabe, sempre que alguém fala, não, mas o Renan não tem nenhuma chance, é tipo... Cara, eu entendo pelo que você tá falando isso agora, sabe? De fato, ele não parece... Se você tivesse que apostar dinheiro hoje, assim, sabe? Gun to your head. Exato. Por que eu falei com essa? Gun to your head, como você disse, sabe? Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu provavelmente apostaria que ele não vai ganhar. Sim. Agora, que ele tem uma chance, ele obviamente tem uma chance. Sabe? É muito idiota a ideia de que ele não tem uma chance. Tipo, o Espriella tava com 13 pontos aqui, cara. Se a gente abriu do Brasil, nesse exato momento o Renan tá com 15. Sabe? Ele tem uma chance maior agora do que o Espriella tinha Aquele momento, né? 1 mês e meio atrás, entendeu? E a gente ainda tem mais de 1 mês e meio até a eleição aqui no Brasil. Então não pode rolar muita coisa, sabe? Quase 4 meses até a eleição. Quase 4 meses. Eu acho que o principal risco, cara, é esse Abelardo de la Espriella ser um retardado mental e fracassar no buquelismo. Por quê? Porque, cara, todo mundo que tentou, pelo menos todo mundo que fez campanha em buquelizar, fracassou até agora. Não, a gente teve a tentativa de buquelizar o Equador, né? Que é um país consideravelmente menor e menos complexo do que a Colômbia, né? É menos misto, né? Tem até geograficamente também. A Colômbia só é muito maior, complexa, tem a história mais profunda. A Colômbia é o também. terceiro maior país da América Latina em termos de população. É o Brasil em primeiro, Porque México tem em 100 segundo. milhões, né? De pessoas na Colômbia, Eu acho que é 50, cara. 50? 60? Vamos ver. Colômbia Population. Population 50, 50? Caralho, entendeu? Mas é muita gente, assim. Muita então, gente. buquelizar a Colômbia e sendo um lugar que as facções têm plena condição também de retaliar. E acho que você não conseguiria fazer um sweep, né? Sweep a la Bukele, que é assim... Segunda, tipo, domingo tem crime, segunda já não tem, né? Passei com o carro da carrocinha, prendi todo mundo e acabou. Pois é. Não dá pra fazer isso na Colômbia, não é possível. O crime lá, ele tem a tradição meio guerrilheira de se retirar para as montanhas e para a floresta, né? Porque você não pode esquecer isso. A Colômbia é um país um país amazônico, né? Depois do Brasil, é o país com... É o país mais amazônico? Eu acho que dos países da América Latina é o que tem a maior porcentagem de Amazônia, talvez. Sabe? Eu acho que ficaria entre Colômbia e Venezuela. Colômbia e Venezuela. E aí, os traficantes lá têm essa tradição de meio que bater em retirada pra floresta. E aí, cara, lá fazer guerra na floresta só é uma merda inacreditável, né? Sim, sim. Enfim, eu acho que dá pra ganhar e tal, mas eu... Não, dá pra ganhar, mas eu colocaria que o caso da Colômbia é mais temperado, é mais apimentado que o caso brasileiro. Com certeza, porque o do Brasil cara... Muita concentração urbana, cara. Pois é. No Brasil, assim, tá circunscrito, é um fenômeno basicamente urbano. Isso pode virar um problema daqui a algum tempo, dado que eles estão se expandindo pelo Brasil inteiro e tem base de operação na Amazônia. Se o CV, o PCC, TCP, os caralhos fugirem pra Amazônia, isso é quase que, tipo, parabéns, você resolveu o problema, entendeu? Que eles estão longe da grande maioria da população brasileira. Eles não vão ganhar tanto dinheiro na Amazônia, né? Tipo, Exato, porque não tem coca na Amazônia brasileira. Não, mas eu digo, eles não tem tanta coisa pra fazer mesmo, não tem muita atividade econômica, né? Eles fazem garimpo, eles fazem grilagem, eles escravizam índio, eles fazem de tudo, mas não dá tanto dinheiro quanto especulação imobiliária em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Então Faria Lima, né? Lavar dinheiro na Faria Lima ou exportar cocaína pelo Porto de Santos. E é aquilo, se você... Nas matérias que a gente vê, quando eles falam do Bukele, todo mundo fala, Bukele que está governando o país num estado de exceção há 4 anos. O cara do Equador não fez isso. O Abelardo de la Espriella, não sei se ele vai conseguir fazer isso, porque fazer isso, meio que falar é fácil, mas pull it off é difícil, entendeu? E é meio que necessário para você conseguir buquelizar de fato. Então, cara, eu fico animado para ver mais uma tentativa, mas, tipo assim, vindo desse cara, tá ligado?
vindo desse maluco aqui. Essa foto tá boa dele, tem umas fotos muito piores, Essas assim. alternativas aí parecem muito ruins, cara. Sabe, tipo, vamos ver o videozinho, hype video do Abelardo Della Spiriella do New York Times, sabe? Tipo, olha ele, cara, todo plastificado, meio botoxizado, assim, sabe? Claramente fez harmonização facial. Até aí é o game. Cara, mas isso é o que a gente critica em meio que político do Centrão no Brasil, entendeu? Cara, esse outro bicho é esquisito. Cara, o demais. Ivan Cepeda é puta, cara. Olha a roupa que o maluco tá usando. Ele é islâmico, por acaso, pra tá usando essa gola? É, tá gola ligado? padre, né? Isso tem uma tradição socialista envolvendo isso. Sabe? Esse boné é uma coisa meio, sei lá, meio marsalesca também. Ele fazia discursos, né, atrás de um vidro à prova de balas, fazendo um discurso todo acalorado. Isso tudo bem, isso é uma coisa meio latina mesmo, sabe? Ah, tem que ter essa energia também, porra. Caralho. Exato. Cara, ele não parece... Mano, se você só me mostrasse isso, eu ia achar que é no Irã, brother. Ele parece um... Ayatollah? Ô, Ayatollah não, mano, mas algum tipo de imã xiita, tá ligado? Essa escolha de roupas aí tá meio esquisita, assim. Sabe? Porra. Cara, tipo assim, não dá pra tu botar um cara desse, cara, me desculpa. Nossa, as duas opções aí são muito ruins, cara. Meio third sandwich contra outra coisa, sei lá. Muito ruim. E Nossa, aqui é a vice, né? A Índia dele. Indiazinha. O Cepeda era muito esquisito, mas eu também não tô assistindo muita firmeza do Abelardo, não. E eu nem diria, as pessoas estão fazendo considerações, tipo, talvez ele seja algum tipo de compromisso já do crime em pacificar a Colômbia, né? Ele seja, tipo, plantado, né? Ele seja meio que um industry plant, cocaine industry plant, pra meio que promover a paz, mas na verdade vai fazer os acordos debaixo dos panos. Já vi gente também levantando que rolou um dinheiro violento americano, né, meio que hypando ele, os Estados Unidos quer reaquecer a máquina de guerra num novo conflito contra as Farc, né, poder movimentar todo o poderio bélico americano. Eu não dou mérito a nada disso, por enquanto, pelo menos. Então, o Ele negócio só do não me passa acordo... firmeza mesmo. O acordo com os traficantes é uma coisa que muita gente diz que o Bukele fez, Também. né? Mas, sinceramente, Estão cara... doidos pra achar isso, né? Pra mim, a parada do Bukele é a mesma coisa, é a mesma crítica que eu falei pro Rafael Nishimura, tá ligado? Que é tipo, caraca, mas esse método é errado. Meu irmão, eu tô vendo os resultados. O resultado que o Bukele fez foi foda. O Sim, método que ele usou pra obtê-lo, Então, você I como don't care. cara, você como chinês, né? Você tá Cara, Deng Xiaoping, mano. tá tendo adesão estrita aos mandamentos de pragmatismo do Partido Comunista, né, cara? E Não eu tô com importa você a cor também. do gato. E pior que eu não acho que o Bukele fez tipo de acordo assim de sentar na mesa mesmo e falar, agora vocês vão virar, não, você vai sair do crime, agora vocês vão ter, sei lá, um quiosque de café no shopping ou qualquer coisa do gênero, fazer uma transição, né, de modelo assim. Eu realmente acho que isso não aconteceu. Eu acho que no caso do Spirella é mais esquisito assim, no geral. Acho muito fenômeno, cara. Acho estranho. E ele tem uma vibe estranha vindo dele, assim. Tudo muito óbvio, sei lá, eu não sei dizer. Pois é. Tem algo estranho, enfim. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado.